Depois de enfrentar o inimigo mais poderoso, esse cara decide entrar numa escola de heróis só pra socializar. Isso mesmo, tudo que ele quer é fazer alguns amigos. Parece tudo muito legal, só que a primeira amiga que ele realmente faz nesse lugar é também a melhor aluna da escola e todo mundo tem medo dela por algum motivo. O que ninguém sabe é que ela esconde um grande segredo. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Em um lugar devastado, vemos o Rei Demônio fazendo aquele clássico discurso de vilão, dizendo que vai destruir o mundo se o herói não puder pará-lo. O garoto, chamado Blade, puxa uma pedra com o pé e segura ela na mão, se preparando para encarar o ataque do inimigo, que move uma pedra gigante na direção do herói. Blade taca a pedrinha com uma força imensa, suficiente para bater de frente com a enorme rocha e deter o ataque. Depois disso, o garoto fala pro demônio parar de se segurar para que eles possam lutar a sério, indo com tudo. O inimigo aceita e os dois ativam suas habilidades, batendo de frente várias vezes e destruindo ainda mais o cenário em volta. Um tempo depois, os dois já estão cansados. Por algum motivo, o cabelo do herói, que era preto, ficou branco. Os dois se aproximam e acertam os últimos golpes um no outro antes de caírem no chão. Blade fica feliz porque o confronto finalmente acabou. A imagem vai se afastando e vemos que os dois estão caídos no meio de uma grande cratera que se formou durante o combate. Depois vemos a entrada de uma escola que mais parece um castelo. Os alunos vão se cumprimentando enquanto entram no local, e no meio deles, Blade observa o comportamento dos jovens, empolgado para fazer amigos e se tornar uma pessoa comum. Também vemos que o cabelo dele tá metade branco e metade preta agora. Ele anda todo alegre pelo corredor, dando um bom dia para todo mundo. Um grupo de 4 alunos reconhece que tem um novato engraçado na escola. Ele chega nesse grupinho e se apresenta como Blade para cada um deles. Quando o garoto fala que quer fazer amigos, uma das minas pergunta se ele quer ser amigo deles. É claro que o garoto fica muito feliz, contando que agora já tem 4 amigos e o objetivo dele é chegar a 100. No meio dessa conversa chega uma garota ruiva falando sobre o comportamento do grupinho que tá fazendo um certo barulho no corredor. Um dos caras comenta que essa mina se chama Ernest Flame, é uma das melhores alunas, então todos chamam ela de Imperatriz. Sem perder tempo, Blade vai lá e se apresenta do jeito amigável de sempre. A ruiva comenta que nunca viu ele, então os outros contam que ele é um aluno novo. Ernest fala pro Blade que essa academia só admite os alunos que querem se tornar heróis para proteger o mundo, e não é comum uma pessoa entrar tão tarde. No entanto, Blade revela que não se interessa em ser um herói e só quer fazer amigos. Isso deixa a garota muito zangada, porém ele lembra que precisa ir até a sala do diretor e pede para ela mostrar o caminho. Ernest vai com ele e quando entram vem um cara barbudo, para quem a ruiva se curva ao reconhecer quem é. Já o Blade é mais solto e vai se aproximando, mesmo com a mina tentando impedir ele. Ela pergunta se o garoto sabe quem é essa pessoa, e Blade responde que sim. A ruiva pede desculpas, chamando o homem de Vossa Majestade. De qualquer forma, o homem tá tranquilo e sorridente. Ele revela que o antigo diretor contou sobre ela, dizendo que a partir desse dia, ele que será o novo diretor da academia. A garota fica emocionada com essa possibilidade de receber aulas da Majestade, que já foi um grande guerreiro, mas nunca imaginou que teria chance de falar com ele. De repente, o homem dispensa a mina para poder conversar com o Blade. Lá fora, ela fica cheia de inveja, enquanto dentro da sala, ele conta pro garoto que quer que ele recupere os poderes de herói. Blade só quer ser uma pessoa comum, mas o cara diz que nessa escola tem alunos excelentes que podem ajudar ele a se recuperar. Acontece que eles estão tentando criar nessa escola grandes heróis como o Blade, porém o garoto fala que não precisa porque o Rei Demônio já se foi. Então o homem conta que ficou sabendo que os dois terminaram trocando golpes que aniquilaram o poder um do outro, mas ele ainda acredita que os poderes do grande herói vão reviver. Enquanto isso, lá fora os alunos estão fazendo treinamento, quando o Ernest percebe o Blade chegando. Ela fala que ele não deveria estar ali, pois é a turma avançada, porém o garoto conta que fez o teste para as classes inferiores, mas mandaram ele pra cá. A ruiva imagina que ele subornou alguém ou entrou pela porta dos fundos, que mina desconfiada. Ela ainda comenta que essa academia não aceita pessoas desleixadas como ele, porém Blade fala que tem um sentimento verdadeiro e realmente quer fazer 100 amigos nesse lugar. De repente, o cara volta a se apresentar pra todo mundo que vê pela frente, sendo que a frase "eu sou Blade" é o que mais ele fala nesse episódio. Quando Ernest chama a atenção dele, o cara põe a mão na cabeça dela e fala que tá ouvindo, mas isso deixa ela vermelhinha igual um tomate e por reflexo tenta acertar ele com a espada. Porém Blade desvia do ataque com um pulo e vemos que o ataque foi suficiente para danificar uma parte do muro à distância. De repente
repente, uma garota mais reservada de cabelo azul avisa que o instrutor tá chamando. Blade se apresenta como sempre, porém a garota permanece calada. Ernest tenta incentivar a menina a responder, mas ela fala com Blade se apresentando como Sophie. A ruiva então chama o instrutor e avisa que quer testar o poder do aluno novo. Isso não estava no plano de aula, mas a mina é tão assustadora quando tenta intimidar que o homem permite. Blade fica com uma espada na mão de frente para uma armadura que ele reconhece que é feita de metal mágico. A ruiva fala que todos os alunos avançados conseguem no mínimo cortar o objeto e se ele não conseguir, vai estar comprovado que o cara entrou pela porta dos fundos e vai ter que sair. A mina ainda exalta a turma avançada dizendo que tá em uma dimensão diferente. Então Blade tenta preparar um ataque forte o suficiente para chegar no nível da turma. Uma aura brilhante aparece em volta do garoto e os alunos reconhecem esse poder pelo nome de Dragão da Destruição. O cara faz um ataque chamado Dragon Eater que pulveriza a armadura e a onda de impacto é tão forte a ponto de danificar a roupa da Imperatriz e jogar ela para longe. Não só isso, o muro da frente fica com um buraco enorme e a espada se despedaça. Ernest ficou um trapo depois do impacto e pergunta quem o Blade realmente é, mas o garoto tenta dizer que é uma pessoa comum, confia. No intervalo, a ruiva tá comendo sozinha quando o Blade aparece para sentar com ela. Ele tenta convidar o grupinho dos primeiros amigos, mas ninguém aceita ir sentar com eles. A Imperatriz diz que essa mesa é exclusiva para ela. Blade pergunta se ela tá sofrendo bullying, mas a mina explica que todos têm medo dela. Ao experimentar o almoço, o garoto fica maravilhado pelo sabor, apesar de ser uma comida normal. Nesse momento, a moça retira o que disse sobre ele ter entrado pela porta dos fundos, mas o garoto nem se lembrava disso. Ernest fica irritada com a falta de preocupação do cara, mas ele agradece por ela tê-la ajudado a fazer amigos. A mina não entende de primeira, então ele explica que os dois são amigos agora e estão até almoçando juntos. Novamente ela vira um tomate, mas fala que não deve ter problema ser amiga dele. Até os outros alunos se impressionam com essa reação da Imperatriz. No dia seguinte ela tá bem feroz nas lutas de treinamento, quando enfrenta um cara com uma lança mágica. Ela revida facilmente um ataque, derrubando o maluco bem longe. De repente a ruiva aparece na frente dele com uma cara assustadora e quase acerta ele com a espada, parando por pouco. O próximo oponente é a Sophie, que luta apenas com os braceletes. Esse combate é mais equilibrado que o anterior, com as duas conseguindo atacar e defender alternadamente. No entanto, após um ataque de fogo da Ernest, Sophie se rende. O próximo é o Blade, mas antes de lutarem, ele questiona por que ele tá desse jeito. De repente, a mina vê algo estranho, solta a espada e cai inconsciente. Porém, Blade se aproxima a tempo para segurar ela. Na enfermaria, a doutora fala que não há nada a ser feito. Blade quer que ajudem ela como ajudaram a ele. Porém, a mulher fala que pode curar todo tipo de doença ou ferimentos, mas magias e maldições não são a área dela, ou seja, a ruiva tá amaldiçoada. Depois que ela acorda, Blade conta o que aconteceu. No entanto, ao dizer que foi difícil carregar ela, a mina fica brava porque parece que ele tá falando do peso dela. A doutora fala pra ela descansar mais um pouco, só que ela fala que já tá melhor e confronta a mulher que não quer deixá-la sair. Só quando Blade pede, explicando que a garota tá melhor e que ele fica de olho nela, a mulher acaba cedendo. No corredor, a Imperatriz se adianta, falando que consegue andar sozinha. Blade fala que ela pode contar com ele, pois são amigos, mas Ernest só fala pra ele não contar pra ninguém o que ouviu na enfermaria. À noite, em uma sala de treinamento tecnológico, o garoto se vê de frente a todos os robôs de treinamento destruídos. Aparentemente foi ele que pegou pesado. Ao acessar uma sala mais restrita, Blade vai até um computador e pesquisa os dados da academia, onde encontra informações sobre a espada da Ernest. É uma espada demoníaca chamada Asmodeus. Um último robô de treinamento aparece de repente, mas o garoto destrói ele facilmente. Com essa informação, Blade vai até a Imperatriz e chama ela para conversar, revelando que sabe do segredo da espada dela. No muro da escola, ele fala que a lâmina tem vida própria e dá ao usuário um grande poder, porém Ernest ainda não é a proprietária da espada. A ruiva começa a contar que quando tinha 6 anos encostou na espada amaldiçoada da família Flame, sem saber disso. A vontade da espada tentou tomar seu corpo e fluiu através da menina em busca de sangue e carne ficina. Desde então ela tenta conter esses impulsos e sempre que baixa a guarda consegue ouvir a voz do Asmodeus implorando para deixá-lo cortar e queimar. Blade reconhece que o demônio ainda não tomou controle. Tem uma forma da mina se firmar como portadora da espada, mas ela tem medo de tentar e fracassar, soltando um demônio no mundo. Blade fala que vai ficar tudo bem, pois se algo acontecer ele lida com isso. Ao olharem pro muro destruído, Ernest reconhece que o garoto é realmente capaz. Sendo assim, ela decide tentar tomar controle da espada. A mina invoca o poder do demônio e desafia ele. Uma torre de chama gigante aparece em volta da garota, que recebe uma imagem mental do demônio Asmodeus em uma forma gigante e acorrentado. Ele diz que é a chama, o poder e a violência, mas a garota não tem medo de enfrentá-lo. Enquanto isso, no mundo físico, o fogo vira um espírito feminino com sede de destruição, mas quando avança pra cima do Blade, o cara derrota o bicho com um só soquinho. Ernest, por sua vez, invoca uma espada dourada pra enfrentar o demônio. Asmodeus concentra o ki e solta um
Kamehameha na direção da mina, só que o poder da espada bate de frente, enquanto lá fora a torre de fogo fica ainda maior, jogando a mina pra fora inconsciente. Blade pega ela no colo antes que ela caia no chão. Depois disso, a Ruiva aparece na escola cumprimentando os outros alunos e agora ela usa um penteado diferente com um enfeite no cabelo. Todo mundo tá impressionado pela Imperatriz, que sempre mostrou uma aparência dominante e tá agora mais sorridente e até um pouco fofa. Durante o treinamento, Blade ajuda alguns colegas numa luta simulada, ou melhor, na tentativa de uma luta, já que o cara é tão ágil que nenhum deles consegue acertar ele. Ernest, ao ver essa cena, repreende o cara, falando pra ele pelo menos sacar a espada, e não desrespeitar os oponentes olhando pro lado durante a luta. É só nesse momento que ele percebe que tem algo diferente na Ruiva. Ela ficou um pouco envergonhada, mas espera ele dizer o que percebeu, enquanto o loiro da lança mágica, chamado Leonard, também dá uns toques pra ele falar logo. Tanto Ernest quanto Leonard esperam que o garoto diga, porém ele fala que não sabe, decepcionando os dois. O loiro fala que ele deveria perceber quando uma dama muda o corte de cabelo. Aproveitando o momento, a Ruiva manda Blade ajudar com a situação de uma garota. Ela quer que ele ajude a Sophie. Acontece que essa menina tem alguns problemas sociais. Ela costuma ficar sozinha e obedece a qualquer ordem que alguém der pra ela. Ernest conta que nunca viu a Sophie tomar alguma ação por conta própria. No entanto, ela cumprimentou Blade no outro dia, e isso foi realmente uma surpresa. Blade vai até a garota e se apresenta, mas Sophie diz que já sabe quem ele é. O cara conta que a Ernest pediu pra ele observar o treinamento dela, então Sophie pergunta se foi uma ordem. Blade tenta explicar que foi só um pedido, mas que na real ele tá ali pra tentar ajudar. Sobre o treino, a garota fala que só consegue usar os punhos, pois foi só isso que ensinaram pra ela. Então Blade decide ensinar outras formas de lutar. Novamente, a menina pergunta se é uma ordem, mas ele diz que só quer tentar ajudar porque são amigos, porém não quer obrigar ela a fazer nada. Mesmo não sendo uma ordem, a garota não acha ruim e concorda em tentar, porém é nessa hora que o instrutor avisa que acabou o treinamento prático. Blade reclama pois tinha acabado de começar, mas a Ernest fala que isso é porque ele ficou enrolando. Mais tarde, a dupla começa a treinar e vemos que a Sophie mal consegue abrir um corte na armadura mágica com a espada. Blade começa a explicar sobre concentrar o espírito de combate na espada. Ele fala que como ela não tem problema em canalizar esse espírito nos punhos, a garota deve pensar na espada como uma extensão do próprio corpo. Ele faz uma demonstração deixando a lâmina com uma aura dourada e passando suavemente a espada na armadura enquanto corta como se fosse manteiga. Aparentemente Sophie entendeu e depois de um tempo ela consegue fazer a canalização e destrói várias armaduras com essa nova técnica. Blade reconhece que a garota aprende rápido e acha que é o suficiente por enquanto ela conseguir manusear a espada dessa forma. Ao encerrar o treinamento, Sophie pergunta se já tá melhor que a Ernest, então o cara admite que não vai ser fácil chegar no nível dela. Do nada, Sophie faz uma demonstração depois de jogar a espada de volta pro Blade. Ela derruba ele facilmente no chão, imobilizando o cara com essa técnica precisa, mostrando que é muito mais eficiente sem a espada. O garoto confirma que é mais eficiente e reclama que não consegue se mover, então a menina diz que essa não seria uma boa posição se o adversário pudesse se mover à vontade. Antes de se despedirem, Sophie fala que vai querer que ele ensine mais coisas pra ela no dia seguinte. De manhã, o diretor conversa com o Blade e pergunta como tá a vida escolar. O garoto conta que já fez alguns amigos, então o diretor fica aliviado, falando que como o Blade atua como herói desde quando tinha 3 anos de idade, deve ser realmente muito difícil fazer amigos. O garoto fica um pouco irritado com a forma que o diretor falou, mas o homem realmente acha isso uma boa notícia. Ele pergunta quem é esse amigo do Blade, só que o rapaz diz que são mais de uma pessoa, sendo que a mais recente é a Sophie. O diretor revela que já sabia que o Blade se interessaria por ela, e comenta sobre o quanto essa garota é forte. Ele fala que mesmo assim, Sophie ainda é incompleta porque ainda não supera o Blade. Quando o garoto pergunta do que ele tá falando, o diretor diz que pensou que ele fez amizade com a Sophie justamente por saber do segredo sobre o projeto de herói artificial. No entanto, o Blade realmente não sabe do que ele tá falando. O diretor então explica que a premissa desse projeto era que se um grande herói como o Blade é capaz de existir, deveria ser possível criar outro igual a ele. Foi a ideia proposta por um certo grupo que tinha um conhecimento proibido que foi perdido. Eles pegaram uma humana com uma certa compatibilidade e tentaram manifestar de forma artificial os poderes do grande herói. Como se isso não bastasse, fizeram clones da humana original para realizar vários tipos de experimentos e ajustes. Com Blade um pouco confuso, o diretor explica que o nome verdadeiro da Sophie é Sophitia Fento. A palavra Fento significa 12, ou seja, a Sophie que Blade conhece é o 12º clone da humana original chamada Sophitia. Sendo um experimento, a coitada acabou sendo tratada como objeto por muito tempo. Horrorizado com essas informações, Blade questiona a conduta do diretor, mas o homem explica que não teve envolvimento nisso e que já acabou com aquela organização. Ele continua contando que quando disse pra Sophie que ela estava livre, a menina só perguntava se isso era uma ordem, e continua assim até agora. Do nada, o Blade sai correndo da sala do diretor, e no corredor da escola ele pensa sobre o fato dela ter sido desprovida de uma vida normal, só porque queriam criar um grande herói. Com isso, o garoto se sente culpado, pois se ele não existisse, nada disso teria acontecido. Então ele decide ajudar Sophie a recuperar uma vida normal.
normal. O problema é que Blade também não sabe o que é normal. Sendo assim, o cara vai até a enfermaria para perguntar o que é ser normal e que tipo de coisa as crianças da idade dele fazem. A doutora pensa que o garoto tá interessado em certas coisas e se dispõe a ensinar tudo o que ele precisa saber sobre o vigor da juventude. Ainda bem que o Blade não entende a malícia dela e só decide descobrir o que é a juventude. Ele pergunta o significado de juventude pro Leonard, que fala sobre amor. Em seguida, o cara pergunta para umas meninas o que é o amor e o que se faz quando se ama. Uma delas fica envergonhada e fala que as pessoas fazem coisas como saírem juntas. O cara entende que ela tá falando de encontros e sai correndo para perguntar sobre isso para Ernest. Ela também fica completamente constrangida, mas o cara implora por uma explicação. A ruiva fala que os casais passam tempo juntos conversando e andando por aí, mas como entendeu errado as intenções do Blade, ela tenta explicar que eles ainda não chegaram nesse nível, e é cedo para um encontro, só que o cara nem tava ouvindo e já sai correndo de novo. No dia seguinte, ele organiza um encontro com a Sophie, e é tão organizado que foi planejado praticamente cada minuto do encontro. Blade vai lendo a lista de coisas que ele tem para fazer, enquanto a Ernest e outras minas estão seguindo os dois para bisbilhotar. O problema do planejamento é que eles já estão meio atrasados, então Sophie se adianta e fala para começarem logo. A ruiva fica enciumada a ver os dois andando de braços dados, mas uma das novas amigas diz que isso é normal. Quando o suposto casal chega em uma casa de jogos, eles decidem testar o brinquedo de socos, enquanto Ernest e as outras sabem que isso pode dar algum problema. Infelizmente já é tarde, e os dois jovens acabam quebrando a máquina como se não fosse nada. As meninas então pedem desculpas pro dono da loja enquanto o casal vai embora. A ruiva fala que pode pôr isso na conta da academia Rosewood. Depois disso, a dupla vai para outro local para tomarem juntos uma bebida de canudinho duplo. Como conseguiram acompanhar o cronograma, ainda falta 1 minuto para beber, porém quando a garota fala que tá com sede, o cara fala que tá tudo bem. O problema é a dificuldade para beberem o líquido, então a Sophie manda ele se aproximar um pouco mais. Só que quando os rostos se encostam, o garoto se espanta e acaba caindo. Ele não sabe direito o que tá acontecendo, mas o coração tá muito acelerado. Mesmo assim, Blade volta para tomar a bebida com a garota, tentando controlar o coração. Enquanto isso, Ernest tá achando muito impróprio esses dois com as bochechas se tocando. Ao checar o próximo passo do encontro, Blade percebe que já estão atrasados de novo, só que a Sophie sugere que eles peguem um atalho, então os dois correm rapidamente e sobem na parede de uma construção de forma sincronizada. Do ar, eles ajustam a direção e vão pulando entre as construções da cidade, deixando um rastro de destruição por onde passam. À noite, eles ficam sentados perto de uma fonte lendária. A menina fala que se divertiu e pergunta por que ele tá fazendo isso por ela. Blade responde que é porque eles são amigos. Isso faz a garota lembrar que uma vez disseram pra ela que os amigos não guardam segredo uns dos outros, e tem algo que ela não contou pro Blade. Já que são amigos, Sophie tem algo pra contar pra ele. Sem saber que o cara já sabe de tudo, ela conta que não é uma humana comum, e sim uma cobaia incompleta criada pra ser um herói artificial. Deram pra ela uma coisa que era chamada de poderes artificiais do grande herói. A mina faz uma demonstração expondo a aura primeiro e depois fazendo o metal de um corrimão ficar completamente deformado. Ela explica que os poderes do grande herói podem alterar as leis da física, porém, enquanto usa o metal para se erguer no ar, Sophie conta que não tem o controle completo. Usando a manipulação da gravidade, ela pousa no chão, abrindo uma pequena cratera. A mina fala que tentou aumentar o peso do próprio corpo em 1000 vezes, mas em vez disso, acabou aumentando em 10.000. Quando o garoto se levanta, ela mostra uma habilidade ainda mais impressionante. A menina simplesmente para o tempo. Em seguida, Sophie explica que só consegue manifestar os poderes artificiais do grande herói por apenas 10 segundos. Ela até sabe que tem o nome Sophie Afento, sendo o 12º clone da Sophie original. Basicamente, ela é o último modelo do projeto de grande herói artificial, o único sucesso desse projeto, mas com algumas ressalvas. Com isso, Blade decide que também não vai manter segredos e conta que ele é o que chamam de grande herói. Na verdade, ele era chamado assim no passado, mas agora não pode mais usar esses poderes. Ao escutar isso, Sophie revela que alguma coisa nele parecia familiar. Blade pede desculpas e fala que se ela quiser pode odiá-lo. A menina pergunta o motivo e o cara explica que ele é o motivo dela ter esses poderes amaldiçoados. Sophie questiona sobre serem amaldiçoados, então Blade fala que esse poder é uma maldição, já que ele nunca pediu pra ser o grande herói, mas como disseram que ele poderia salvar todo mundo, o cara não teve escolha. Os poderes se manifestaram aos 3 anos de idade e desde essa época tudo o que ele fez foi lutar o tempo todo, ficando perto de bater as botas várias vezes. O garoto se fortalecia, mas ainda assim não tinha como salvar todo mundo sempre. Quando ele não conseguia salvar alguém, os outros se irritavam muito, pois o herói devia ser capaz de salvar todo mundo. Ele termina a história perguntando o que é ser um herói. Sophie então volta a se aproximar do Blade para dizer que mesmo sem ter escolhido, ele era o grande herói. Ela conta que depois de ser resgatada pelo rei, ela partiu em uma jornada para se descobrir. Foi quando encontrou pessoas que tinham sido salvas pelo grande herói. A garota passou por muitas cidades que foram salvas. Por fim, Sophie fala que o Blade deveria sentir orgulho. Se ele não conseguir, tudo bem, mas ela mesma se orgulha de ter sido criada para ser um grande herói artificial e ainda tem vontade de ser como o Blade. Depois de ouvir isso, o garoto lembra de tudo que passou até agora e acaba decidindo
menino não deixar mais o seu passado como grande herói incomodá-lo. A garota aprova a decisão e fala que a identidade dele como grande herói pode ser mantida em segredo. Então isso se torna uma promessa entre esses dois jovens. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!